Fala pessoal, professor Márcio de Geografia aqui para corrigir com vocês o nosso simulado, né, no estilo federal que nós fizemos aí. Vamos começar então? Bom, a primeira questão, a questão 69, ela diz o seguinte: a Grande Guerra de 1914 e 1918, no caso a Primeira Guerra Mundial, dará grande impulso à industrialização brasileira. No primeiro grande censo posterior à guerra realizado em 1920, os estabelecimentos industriais arrolados somaram 13.336, com mais aí de 1.815 contos de capital e 275 mil operários. Desses estabelecimentos, 5.936 tinham sido fundados no quinquênio, entre 1915 e 1919, o que revela claramente a influência da guerra. Bom, nós tratamos isso aqui em inúmeras oportunidades e é importante nós lembrarmos que a Primeira Guerra Mundial ela deu, de certa forma, um surto industrial brasileiro, até por conta da redução das importações por conta dos países europeus que estavam em guerra. Então, com uma Europa mais destruída, a indústria eventualmente também parou a sua produção. Então, com isso, o Brasil se obriga a produzir aqui o que antes vinha de fora. Então isso vai dar, de certa forma, um pequeno salto na nossa industrialização. Mas não é nada muito relevante, né? São apenas alguns surtos pelo país. Então ele diz o seguinte: sobre a relação entre Brasil e a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar. Letra A. A guerra desenrolada na Europa produziu pobreza e miséria generalizada nos países da América Latina. Bom, não é verdade. A guerra vai ter uma consequência imediata no continente europeu. E a miséria e a pobreza generalizada, de certa forma, se reflete na Europa e não necessariamente na América Latina. Não dá para fazer essa correspondência, ok? Letra B. Os países latino-americanos, o Brasil entre eles, tornaram-se agroexportadores de exportadores de armamentos para os países envolvidos no conflito. É claro que não, né? O Brasil, como praticamente todos os países sul-americanos, eram exportadores de matéria-prima e não de armamento. Então não está correto isso aí também. Letra C. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil conseguiu manter a neutralidade até o fim do conflito, obtendo com tal postura grandes vantagens ao vender manufaturas para os dois blocos em conflito. Bom, na realidade tem dois equívocos nessa questão. Primeiro que o Brasil não se manteve neutro até o final do conflito. A neutralidade do Brasil ela se deu nos 3 primeiros anos da guerra. Após isso, o Brasil decretou guerra, né, à Alemanha e ao grupo liderado por ela. E outro ponto importante é quando ele coloca ali o seguinte, ó, que o Brasil conseguiu vantagens ao vender manufaturas para os dois blocos. Não, manufaturas são produtos industrializados. Nós ainda não tínhamos essa indústria no Brasil. Nós éramos importadores dos produtos manufaturados. Então não está correto isso aí, certo? Letra D. A guerra levou o Brasil a diminuir as exportações e aumentar as importações. Bom, já está errado, né? Se o Brasil, de certa forma, importava praticamente tudo que vinha da Europa, com a guerra, o Brasil ele vai reduzir as importações, porque agora nós não teremos mais a Europa produzindo aquilo que antes nós comprávamos dela. Então nós não vamos aumentar, nós vamos diminuir as importações. Aliás, é por conta disso que vai favorecer no Brasil um surto industrial e a substituição daquilo que antes nós importávamos com a produção local. Tá certo? Bom, e a letra E diz o seguinte: a guerra levou o Brasil a diminuir as importações, veja, agora sim, e a aumentar as exportações, tendo crescido bastante no eixo Rio-São Paulo o número de estabelecimentos industriais. Tá perfeito, né? Veja que com a guerra nós vamos reduzir aquilo que antes nós importávamos, já que com a Europa em guerra não vai ter essa condição de vender para cá, para o Brasil, para a América Latina como um todo, e o Brasil necessariamente vai ter que dar um jeito nisso. Então a produção será local daquilo que antes nós importávamos. E evidentemente nós aumentamos as exportações com relação à matéria-prima, que é aquilo que nós tínhamos, como alimentos, por exemplo. Certo? Então, resposta correta, letra E.